E aí vamos continuar com um gimo... Aqui é um gimo mais zero, né? Milícia digital do PT ganha espaço no futuro governo e estreia muito mal. Eu falei outro dia sobre como a mídia tá voltando a ser o que era em 2005, sabe? 2006. Porque talvez a geração mais recente não lembre ou não saiba que os jornais costumavam atacar o Lula e o PT, principalmente a Veja, o Grupo Abril no geral, de maneiras bastante criativas, pra não dizer outra coisa, sabe? De maneiras que fariam a parábola da galinha parecer um negócio verossímil. E aí a gente se deparou com a milícia digital do PT, que é uma coisa que a gente já tinha falado sobre essa fanfic da milícia digital do PT, que eles tentam criar esse dois-ladismo, né? Do tipo, nós estamos polarizados, os dois lados são violentos, o petista também bateu no bolsonarista na rua, olha como o fanatismo, não sei o que, Janones neles também, né? E o Janones, ele serviu pra alimentar muito essa coisa da... Nós temos também milícias digitais do PT, né? Depois de enfrentar o bolsonarismo nas redes usando as armas do adversário, Janones repete a tática com status de candidato natural a cargo no primeiro escalão. Ricardo Chapola na Veja. Então, ó, muda o disco. Lula e André Danone. Táticas rasteiras de desinformação, baixarias e disseminação de notícias falsas. Vocês vão ver o que eles estão chamando de notícia falsa aqui. Porque é uma coisa curiosa pra dizer o mínimo. Na semana que antecedeu o segundo turno das eleições, a coordenação de campanha do PT entrou em estado de alerta máximo. Pesquisas internas mostravam pela primeira vez em 6 meses que Jair Bolsonaro aparecia à frente na disputa. No Palácio do Planalto, os levantamentos apontavam para uma dianteira ainda mais expressiva. Faltando 10 dias para o pleito, euforia e preocupação trocaram de lado. Lula, como se sabe, venceu por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Quase um mês depois da derrota, assessores do ex-capitão ainda buscam respostas para tentar explicar o que teria ocorrido na reta final. Ocorreu que mais pessoas votaram no Lula e ele ganhou as eleições. Foi isso que ocorreu, tá? Há muitas opiniões a respeito e um ponto em comum entre elas. A guerrilha travada nas redes sociais foi fundamental para inverter a tendência ascendente de Bolsonaro e decisiva para garantir o resultado a favor do petista. Esse diagnóstico é consenso entre os dois lados. Fonte, não tem fonte, não foi necessário, né? Para além das urnas, no Vale Tudo digital que se viu na campanha, marcada por baixarias, uso de táticas rasteiras e desinformação e disseminação de fake news, Lula levou a melhor. Gente, vocês estão reparando numa coisa aqui? Há muitas opiniões. Quais? Muitas. Tem um ponto em comum entre elas. Entre quais? As muitas opiniões. Esse diagnóstico é consenso entre os dois lados. Quais dois lados? Onde? Como? De quem? Não foi necessário. Isso aqui é uma das coisas que o Como Ninja fala o tempo todo. Jornais e revistas tratam a si próprios como a fonte original da informação. Então, por isso que essa coisa de verdade em jornal é contestável. Porque o jornal e a revista é a fonte em si. Ela é a fonte. Então é por isso que, nesses jornais, esse tipo de redação é passável. Que é tem muita gente aí falando essas coisas. Mas uma coisa é consenso. Os dois lados concordam não sei o quê. Tem alguma fonte aqui? Não tem nada. Não tem um nome, um analista, uma data, não tem nada, nada, nada. O cara basicamente fala assim, nossa, tem muita gente aí falando muita coisa aí e os dois lados estão falando a mesma coisa. La fonte sou idiota total, assim. Aí aqui um tweet do Danones. Atenção, mais um escândalo descoberto aqui na transição. A Secom enfiou 13 milhões de reais do dinheiro do povo no Paraná Pesquisas. Existe uma quadrilha na Secom que irriga todos os ministérios com muito dinheiro para manter um projeto de poder. Irão pra cadeia com o Bolsonaro. Irresponsável. O post denúncia infundada de que o Planalto gastou 13 milhões com o instituto que trabalha pro PL. Não chequei, não sei dessa informação. Pode ser mentira, o Danones não é flor que se cheire. Um dos assessores mais influentes do governo Bolsonaro contou à Veja que a exploração de 3 episódios nos últimos dias da campanha foram letais para as pretensões de Jair Bolsonaro. Olha só, a fala do ministro Paulo Guedes sobre um suposto congelamento do salário mínimo, a resistência à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e a perseguição da deputada Carla Zambelli a um militante petista. Vamos lá. Os caras começaram falando de fake news, notícias falsas. Vamos pegar uma por uma. A fala do ministro Paulo Guedes sobre um suposto congelamento do salário mínimo era pior que um congelamento, tá, gente? Era um arroxo, tá? Era a desindexação do salário mínimo em relação à inflação. Era bem pior do que um congelamento. Então, assim, isso aqui não é mentira, tá? Ele realmente falou sobre isso.
Se ele ia fazer ou não, se ele foi fazer, se ele encaminhou pra fazer ou não, não importa. Ele falou. Depois, a resistência à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Gente, vocês lembram de qual resistência à prisão do deputado Roberto Jefferson foi essa? Foi aquele que ele atirou contra a polícia, jogou granada no carro da polícia, jogou 3 granadas, atirou nos vidros blindados da viatura, foi levado pacificamente para uma delegacia e trocou ideia com um policial sorridente que estava falando: ah, os meninos não sabiam o que estavam fazendo. Isso foi o cara fazendo vídeos dentro da casa dele enquanto a polícia estava na porta dele, falando que só saía de lá morto. O cara tentou ser preso por anos e conseguiu só agora, e ele tá tentando morrer agora e virar mártir e não tá conseguindo. Então até agora onde é que estão as fake news? E a perseguição da deputada Carla Zambelli a um militante petista. Gente, isso aqui tem vídeo da Carla Zambelli andando que nem o CT do CS 1.5, apontando arma pra um cara dentro de um boteco. Na rua. Com segurança dela atirando pra cima. Inclusive ele foi preso. Nada disso aqui é mentira. Isso pode ter sido explorado, mas nada é mentira. CT com lag, exato. Tentando entrar na parede. Esses eventos já provocariam naturalmente fissuras na campanha bolsonarista, sem a necessidade de qualquer tipo de maquiagem. Afinal, não é sempre que se vê uma parlamentar armada correndo atrás de um adversário pelas ruas. Sim, exato. Menos ainda um apoiador famoso disparando tiros de fuzil e granadas contra a polícia antes de ir pra cadeia. Nas redes sociais, esses fatos foram propagados associando o presidente da República ao descaso com os pobres, à política de armamento da população e à violência desenfreada. O Paulo Guedes é ministro, o Roberto Jefferson é um dos maiores apoiadores do governo, e a Carla Zambelli, idem. Os dois são cabos eleitorais do Bolsonaro. É só lembrar da postura do padre Kelson, candidato padre, que foi assim... Foi o que eu falei, foi pornográfica a relação do Bolsonaro com o padre Kelson Kelmon, candidato padre. Então, essa associação dessas pessoas com o Bolsonaro não é uma associação esdrúxula. Não é aquela coisa de em 6 graus todo mundo chega no Pelé, tá? Tarefa realizada com maestria, embora seja sem qualquer pudor. Ah, meu Deus! Pela equipe do deputado André Janones, que coordenou a área digital da campanha do PT. Sem qualquer pudor. Como assim sem qualquer pudor, irmão? Como é que se trata com pudor? O cabo eleitoral do Bolsonaro jogando granada na polícia. E outra cabo eleitoral do Bolsonaro perseguindo um cara na rua como se fosse o Dungai, velho. O que é pudor nessa situação, tá ligado? E vai ficar pior, vai ficar pior. Ficção. Mariana Mamed, a eleitora arrependida de Bolsonaro. Encenação em vídeo da personagem criada rendeu mais de 350 mil visualizações nas redes. Ok. É um vídeo de humor. Eles estão levando muito a sério o vídeo de TikTok agora. A milícia digital petista atuou desde o início com método e organização. Muitas das fake news que varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL foram produzidas por uma equipe de jovens militantes sob a coordenação de Janones. Tá, vamos falar uma coisa. O PT fez uma equipe para atuar nas redes sociais? Sim. Agora vamos ver o que eles estão chamando de fake news. E, gente, milícia digital... A palavra milícia no Brasil ela tem uma conotação muito específica. E que já pressupõe atividade legal. Vamos ver o que eles estão chamando de fake news aqui. A matéria-prima, além dos acontecimentos políticos do dia a dia, era colhida em fóruns da chamada Dark Web, ambientes da internet onde é possível comprar e vender informações sigilosas e discutir assuntos, inclusive ilegais, sem deixar rastros. Gente, eu não vi nenhuma evidência disso em nenhum lugar. Eu acredito que essas pessoas sequer sabem o que é Dark Web, como acessa a Dark Web, tá? Isso aqui me parece tipo chapéu de alumínio. Os caras... exato. Dark Web é zap zap agora, né? O passo seguinte da estratégia era mais simples. As postagens eram encaminhadas a grupos de transmissão, do qual faziam parte jornalistas alinhados ao PT, políticos famosos e influenciadores digitais como Felipe Neto e Nath Finanças. Calcula-se que cada peça produzida atingia mais de 60 milhões de seguidores. Diante da repercussão, algumas publicações obrigaram o presidente a se explicar em público como a fake news que associava... Aí agora é que vem o bom do bom. A fake news que o associava à pedofilia, outra que sugeria que ele já havia comido carne humana e uma terceira insinuando ligações com o satanismo. Chat do meu coração. Vamos uma por uma. Fake news... que o associava à pedofilia. Do que eles estão falando aqui? Os caras estão falando do senhor presidente da República, falando de menininhas adolescentes venezuelanas arrumadinhas
que ele passou na frente da casa e pintou um clima e ele entrou na casa delas. O cara falou isso. E ele já tinha contado essa história mais de uma vez, que é uma história que é falsa, inclusive. As meninas apareceram em público, vieram a público falando que no dia elas estavam participando de um trabalho voluntário para pessoas que estavam treinando procedimentos estéticos, de fazer maquiagem e cabelo. E aí o cara chegou lá e falou, vocês são prostitutas. São venezuelanas e estão se prostituindo. O que, assim, já é um absurdo. Só que aí, da última vez que ele contou essa história, ele falou que pintou um clima. Que é algo que varreram as lives e discursos do Bolsonaro. E ele não tinha falado isso nenhuma vez, exceto no Flow. E no Flow ele fala com conotação sexual abertamente. Isso aqui precisa da Dark Web pra saber? Vocês tiveram que acessar a Dark Web pra ver esse vídeo, gente? Essa matéria-prima veio da Dark Web. Era um deepfake feito pelo Anonymous. Nos confins da Bósnia e Herzegovina. Não, né? Então, fake news que o associava à pedofilia. Não é fake news que o associa à pedofilia. É news que desvela como ele é pedófilo, tá? Vamos corrigir aqui. Outra. Sugeria que ele já havia comido carne humana. De novo. Isso aqui tem VAR, gente. Caso vocês não tenham acompanhado essa história, é o Bolsonaro falando que ele estava próximo de uma comunidade Yanomami e eles iam fazer um ritual de canibalismo, o que, inclusive, a própria comunidade falou que eles não fazem. O cara inventou essa história e ele falou que ele queria participar, inclusive se tivesse que comer o índio. O cara falou isso no vídeo. Tem vídeo. Ele falou que ele estava disposto a comer carne humana. Até onde me consta... Canibalismo significa comer carne da mesma espécie. Até onde eu sei, a espécie do Bolsonaro é humana, por incrível que isso pareça. E ligações com o satanismo. Essa foi a mais curiosa, porque essa é a que eu vi notícia falsa circulando. Só que a questão é, qualquer pessoa pode ter criado essas notícias falsas. Pode ter sido aquele gabinete do PT? Pode. Só que eu não sei, eu não tenho como provar. O que aconteceu foi, quando apareceu aquele vídeo do Bolsonaro numa loja maçônica, começaram a aparecer montagens do Bolsonaro com bafomé, com pentagrama invertido, com um monte de coisa que associa justamente a maçonaria, a magia e ao satanismo. Isso eu vi notícia falsa e montagem. Agora, o Zezinho da 17 pode ter feito a montagem, publicado na internet e a galera começado a circular, e estão atribuindo ao gabinete do ódio da milícia digital da Dark Web do Janones, tá ligado? Pode ter acontecido. Da mesma maneira que muita fake news bolsonarista pode ter sido feito pelo tiozão do Zap que sentou e editou no GIMP, tá ligado? Editou no Canva o bagulho, no Paint. Isso pode ter acontecido. Só que a questão é, vamos fazer um contraste? Gente, qual foi a fake news que vocês mais viram a respeito do PT nessas últimas eleições? Teve uma que pra mim foi dominante, que eu vi em todo lugar. E que foi a que o Lula e a equipe dele teve que mais desmentir. Qual foi a que vocês mais viram? Banheiro? Fechar a igreja. Essa foi a que eu mais vi. Que o Lula ia fechar as igrejas é a notícia que eu mais vi. E por que isso aqui não é comparável? Porque fechar a igreja não tem nenhum fundo de verdade. Não tem nenhuma base. É só mentira. É uma mentira criada. Do nada. Pra criar pânico. É só isso, sabe? Dessas aqui, a única que a gente pode dizer que tem uma fake news envolvida... e, digamos assim, de espalhar desinformação de maneira proposital em redes sociais, com a técnica da fake news, foi o caso da loja maçônica. Isso a gente conseguiu observar. Inclusive, na época, a gente até alertou pros riscos disso. Porque jogar o mesmo jogo da direita não é favorável porque a gente não sofre o mesmo crivo que a direita, né? A direita, ela tem a capacidade de cometer crime de maneira impune, de uma maneira que a esquerda não tem. Essa é a questão, sabe? E essa é a resposta do... por que vocês comunistas não fazem disparo em massa no Zap Zap? Porque a gente vai preso, gente. A gente vai tomar cadeia se a gente fizer isso. Uma das produções de maior sucesso da milícia lulista foi a divulgação do depoimento em vídeo de uma eleitora que descobriu que seu ídolo Jair Bolsonaro havia sucumbido a tentações anticristãs e se aliado à maçonaria. Isso aqui a gente falou na época. Não consigo descrever pra vocês minha tristeza. Eu sempre fui fiel a Deus, nosso capitão. Hoje acordei com uma das piores notícias da minha vida. Jair Messias Bolsonaro, nosso capitão, é da maçonaria. Então, isso aqui foi uma das coisas que é mentira mesmo. O Bolsonaro, ele tava numa loja maçônica, discursando lá. Depois começou a aparecer foto do Mourão, vestido de Gmail, né? Apareceu a Carla Zambelli, o casamento dela foi numa loja maçônica e tal. E por que isso espalhou tanto e pegou tanto? Porque muitas pessoas só votaram no Bolsonaro porque ele é cristão. E lembrando que o Bolsonaro não é evangélico, tá? O Bolsonaro é católico.
E aí, algumas pessoas começaram a empurrar realmente essa história, porque isso tava colando. Essa que é a questão. Porque falar que Bolsonaro é genocida, é pedófilo, é canibal, etc., não colou tanto. Falar que ele não é cristão, aí, meu filho, aí pegou aonde dói. Porque muita gente só votou nele por causa disso. E aí o único motivo que as pessoas conseguiram achar pra votar nesse cara não existe mais, de repente. Então por isso que isso colou tanto. Divulgada há 3 semanas da eleição, a peça foi visualizada mais de 350 mil vezes no TikTok, ou seja, quase nada, tá? Vídeo que eu posto tem essa visualização. Tipo, eu, micro-influencer, posto vídeo no TikTok, tem isso, tá? Isso é ridículo. É zero alcance. Em plano fechado e com pausas dramáticas antes do que viria a ser uma importante revelação aos eleitores do presidente, a bolsonarista arrependida, com a voz chorosa, afirma que por causa das relações do mandatário com as atividades pretensamente pecaminosas, mudaria seu voto para Lula no segundo turno. Entremeada por imagens de bruxas em fogueiras e por um antigo discurso do Bolsonaro, diante de símbolos que conservadores atribuem ao ocultismo, a mulher afirma que Lula é um verdadeiro cristão, merecedor, portanto, dos votos dos brasileiros. Era tudo encenação. A falsa eleitora de Jair Bolsonaro, na verdade, é a streamer Marina Mamed, de 32 anos, uma das parceiras de Janones na empreitada eleitoral. Ela criou um perfil falso nas redes para apresentar como apoiadora do ex-capitão. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou favorável a esse tipo de tática, tá? Eu não sou favorável a esse tipo de tática. Porque eu acho que isso cria um risco muito grande, tá? Utilizar dessa tática de criar uma coisa que é claramente mentira e que pode causar um litígio, eu acho muito perigoso, tá? Dá munição pro outro lado e você corre o risco de ser severamente punido. Então, nós da esquerda, principalmente da esquerda radical, não temos o direito de mentir, tá? A gente não tem esse direito. A direita tem esse direito. É um direito que nos é negado. Quem atira em policial é bandido. Memes foram vistos por mais de 60 milhões de pessoas na reta final da campanha. Gente, eu vou falar pra vocês que eu duvido desse número, tá? 60 milhões de pessoas? 60 milhões de pessoas é quase um quarto do país. Você acha que um quarto do país viu o meme do Roberto Jefferson? Eu duvido muito, desculpa. Acho que isso aqui é um exagero do caralho, sabe? Tá, aqui tá falando dela. Aqui, ó, a maçonaria. De novo, isso aqui não é mentira. Realmente ela se casou numa loja maçônica. E isso não era problema até ontem, sabe? Com a vitória de Lula, Janones traça planos mais ambiciosos para o futuro próximo. Indicado para compor a equipe de transição do governo eleito e carregando o bônus de ter contribuído de maneira decisiva para o sucesso da campanha, o deputado ganhou o status de candidato natural a ocupar um cargo no primeiro escalão e já deu a primeira demonstração das suas habilidades. Na sexta-feira, 18, ele acusou a secretaria... Ah, é o que a gente acabou de ler, da SECOM, né? O contrato é de 1,6 milhões de reais e não de 13 milhões. Foi assinado por uma licitação e, de acordo com a SECOM, ainda não houve qualquer pagamento. Novamente, eu não tenho motivo para duvidar do que eles estão falando aqui, tá? Por mais que a Veja não seja também nada confiável, o Janones é uma pessoa que não tem escrúpulos, tá? Então eu não tenho a menor dúvida de que é plenamente possível ele ter simplesmente inventado isso aqui. E aí com isso ele vai armando a oposição. Mas é isso, gente. Então, caso vocês não tenham vivido a época do governo Lula e mesmo do governo Dilma, os jornais eram assim todos os dias. E eu garanto pra vocês que daqui pra frente vai ser assim constantemente. Faz o J, exato.